irmãos em Cristo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui para dar continuidade com o nosso ensinamento, que a gente está falando sobre o tempo, o tabernáculo e o tempo. A gente vai abrir nossa Bíblia hoje no Êxodo 30, a partir do versículo 17. Eu vou ler assim. Diz mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seus potes de bronze para lavar, pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Aleluia. E a gente já falou sobre o tempo. A gente viu que o tempo foi dividido em 3 partes. E tinha pátio do templo, tinha lugar santo e lugar santo do santo. E a gente já falou sobre o altar que estava no pátio do templo. Hoje a gente vai falar sobre a pia. A pia. A gente vai falar hoje sobre a pia. E lembrar que a gente falou que todas as coisas que estavam lá dentro do templo. Eu vou escrever isso aqui rapidinho. Êxodo 17, 21. Aleluia. Todas as coisas que estavam lá dentro do pátio do templo foram feitas de bronze. Aleluia. A gente vai ver as coisas que estavam lá, que faz parte dessa pia. Essa pia foi feita de bronze. Aleluia. E tinha uma coisa que estava na pia também, que é no Êxodo capítulo 38. Êxodo 38, versículo 8. Pode ler para mim, por favor? Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Dos espelhos das mulheres. Essa pia também tinha espelho. E dentro dessa pia tinha água. Aleluia. Essa aqui é as coisas que fazem parte da pia. A pia foi feita de bronze e espelho. E dentro da pia tinha água. Aleluia. E a primeira imagem dessa aqui, lembrar que Deus pediu a Arão e os seus filhos, os sacerdotes, antes de fazer o serviço dentro do templo, antes de administrar, de oferecer qualquer sacrifício no templo, o sacerdote tem que vir aqui para poder se lavar nessa pia. Aleluia. Para poder tirar todo o sujeiro que estava lá no corpo deles nessa pia. Ele tem que se lavar as mãos e os pés na pia antes de fazer qualquer serviço dentro da tenda da congregação. Aleluia. Porque a tenda da congregação? A tenda da congregação tinha lugar santo e lugar santo do santo. E na tenda da congregação é Deus que estava lá. Eles não podiam entrar na presença de Deus com sujeiro. Aleluia. Lembrar que esse sujeiro representar por nós hoje o pecado. A gente não pode servir a Deus adorando, louvando, orando, pregando a Deus e com o pecado. Essas coisas são abominação diante de Deus. Aleluia. Quando você, uma pessoa, está cantando
orando, pregando, essa pessoa está vivendo pecado, essa pessoa está chamando o julgamento de Deus em cima da cabeça dela. Aleluia. Por isso a gente tem que procurar sempre lavar essa pia. Essa pia primeiro representar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa pia representar sacrifício de Jesus. Sacrifício de Jesus. Jesus na cruz. Lembrar quando Jesus estava na cruz, porque a gente fala essa pia representar o sacrifício de Jesus na cruz? O bronze na Bíblia representa o julgamento. No Jó, capítulo 20, verso 24, fala sobre o bronze. Aleluia. E no Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, e falar, Deus se verá com a igreja Tiatira. E com um pé latão reluzente, que faz referência com bronze. Aleluia. Por que o pé? O pé para poder pisar. Ele ia virar com essa igreja para poder julgar essa igreja com um pé latão reluzente, porque essa igreja deixou o verdadeiro evangelho. Essa igreja estava vivendo no mundo, e se eles não se arrepender, Deus ia julgar essa igreja. E a gente vê na Bíblia, bronze é o julgamento. Lembrar que Jesus Cristo na cruz, ele pegou nosso julgamento, ele foi castigado, julgado, sofreu na cruz por nós. E a Bíblia falou, quando Jesus estava na cruz, e o soldado romano, para poder verificar se Jesus estava morto, o soldado romano pegou um lanço e ele furou do lado do Cristo na cruz. E depois que o soldado romano furou do lado do Cristo, saiu água e o sangue. E por isso a gente fala essa pia representar primeiro o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque o julgamento, ele pegou o nosso julgamento e sair do lado dele sangue e água. Por que sangue? Sangue para poder resgatar a nossa vida. Aleluia. E para poder pagar o preço por nós. Glória a Deus. E água, sair água. Por que água? Água é para poder limpar a nossa vida, lavar a nossa vida. Aleluia. E segunda coisa que essa pia representar é a lavagem. Lavagem da regeneração. Lavagem da regeneração. No Tito, capítulo 3, de versículo 3 a 5. Pode ler para mim, por favor. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Aleluia. Tito está falando aqui no livro Tito, quando a gente é no mundo praticando o pecado, vivendo no pecado, fazer as coisas ruins do mundo, praticando as coisas imundícias do mundo, o amor de Deus manifestou. Ele manifestou como na cruz. E quando esse amor manifestou, Deus nos lavou pela lavagem da regeneração, pelo banho. Lavagem, o banho no grego é lutron. Essa palavra lutron, a gente pode escrever aqui. Essa palavra aqui no grego,
lutro, que significa banho, ou lavagem. Aleluia. Essa palavra significa banho ou lavagem. Deus nos salvou pelo banho ou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Aleluia. Tem um versículo que vai explicar bem essa passagem para a gente. João capítulo 3. João 3. João 3, a partir do versículo 2, versículo 1 até 5. João 3. Aleluia. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Para um pouco aqui. Jesus vai falar aqui com Nicodemo, depois que o Nicodemo falou, ele falou: em verdade, se alguém não nascer de novo. Tem muito tradutor que coloca de nascer de novo. Jesus aqui não fala nascer de novo. Jesus fala nascer de cima. A palavra que Jesus usou lá no João 3, no grego, é a palavra Aleluia. Essa palavra que Jesus usou aqui, ele não fala nascer de novo. Ele usa a palavra grego anoten. Anoten, que significa a coisa que vem para cima. A coisa que vem de cima. Uma coisa que vem de cima, de altura. Aleluia. Jesus falou a palavra anotem, que significa uma coisa que vem de cima ou de altura. Aleluia. Eu tenho muito tradutor que mais traduz essa palavra na Bíblia. Jesus falou para Nicodemo: em verdade, se alguém não nascer de cima, aleluia, se alguém não nascer de cima, essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemo não entendeu quando Jesus fala isso. Ele fala: como uma pessoa pode nascer sendo velho, pode entrar, porventura pode entrar no barriga da mãe dela e nascer? Jesus vai falar aqui, no versículo 5, eu acho. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Jesus explica bem aqui. Nascer de cima, a regeneração, lavagem da regeneração, renovação do Espírito, é nascer da água e do Espírito Santo. Aleluia. Água aqui, essa água que estava lá dentro da pia, é uma prefiguração de nascer de cima. É por isso, antes o sacerdote entrar na tenda da congregação, o sacerdote tem que lavar essa água para poder entrar na tenda da congregação. Porque na tenda da congregação é Deus que estava lá. Para a gente entrar no reino de Deus, no céu, a gente precisa nascer da água e do Espírito Santo. Aleluia. E por isso na cruz, do lado do Cristo, saiu água e o sangue. Aleluia. Lembrar que também na Bíblia o Espírito Santo representa como água, né? Aleluia.
Ele fala para Nicodemo, se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino do céu. Não. Aleluia. E isso é nascer de cima. O que é água aqui? A água é a palavra. Aleluia. Os dois sempre estão juntos, a água e o Espírito Santo. Jesus fala no João capítulo 6, minha palavra é Espírito e a vida. Para a gente nascer de cima, a gente precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. A água aqui é a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, que vem para fazer o quê? Para limpar nossa vida. Quando eu e você, a gente estava no mundo, a gente ouvia a voz de Deus. Água aqui é a palavra que é Deus mesmo. No João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que no início é a palavra estava com Deus e a palavra é a Deus. Essa água é próprio Deus. A palavra, quando a gente estava no mundo praticando as coisas ruins, Deus nos salvou pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela lavagem da regeneração. Aleluia. Ele nos salvou e renovar seu Espírito Santo. Aleluia. Essa aqui é nascer de cima. Essa aqui é a regeneração. Anotei essa palavra que Jesus usou lá no João 3. É nascer de cima. E por isso, quando uma pessoa nascer de cima, essa pessoa procura as coisas que é de cima. Mas no Colossenses capítulo 3, aleluia, você pode ver para mim, no Colossenses capítulo 3, é a mesma palavra que Jesus vai usar aqui, Colossenses 3, versículo 1 e 2. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia, buscar as coisas que são de cima. É a mesma palavra que usa aqui, que são de cima. Anotem. Aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. E não nas que são da terra. Aleluia. Uma pessoa que nasce de cima é a pessoa que nasce da água e do Espírito Santo. Quando Jesus está falando aqui, nasce da água e do Espírito Santo, eu não estou falando sobre do batismo físico. Está falando sobre da palavra. A gente precisa nascer na palavra, tomar banho na palavra, lavar na palavra. E quando a gente aceita essa palavra, a gente reconhece nosso pecado. Essa palavra faz um trabalho dentro da gente. Ele renovar o seu Espírito Santo dentro da gente. Aleluia. Quando uma pessoa nascer de cima, essa pessoa precisa pensar, aficionar, procurar as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. É por isso que a gente entende hoje, tem muita situação de baixo. Por quê? Porque estão pregando o evangelho da terra, estão pregando o evangelho do mundo, estão vestindo como o mundo, estão falando como o mundo. Todas as coisas aqui estou falando sobre do mundo, faz um propósito com Deus. Essa aqui é as coisas do mundo. Essas pessoas não nascem de cima. Eu prego isso, ele não prega, a pessoa que nasce de cima prega as coisas de cima. E evangelizar as coisas de cima. Qual é as coisas de cima? Que Colossenses capítulo 3, e versículo 1 a 2. Quais as coisas que ele fala para a gente procurar? Pensar. É o amor. Amor da verdade. Amar a Deus. É humildade. É a vida eterna. A gente precisa procurar. Jesus falou, buscar primeiro o reino e a justiça. Essas coisas que a gente precisa procurar todo dia na nossa vida. Aleluia. Quais as coisas disso que a gente precisa procurar? É o poder, é a unção, a força de Deus, a graça de Deus. Aleluia. A sabedoria de Deus, a paz de Deus, o gozo de Deus. Essas coisas são as coisas de cima. Aleluia. É a santificação, é a santidade, a justiça de Deus. É a retidão. Essas coisas aqui são de cima. Uma pessoa que nasce de cima procura essas coisas. Ele não vai procurar as coisas de baixo, não vai pregar as coisas de baixo. É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje não nascer de cima. Essas pessoas nascem de baixo. Pelo um falso evangelho, uma falsa palavra.
eles copiam o evangelho, pegou o evangelho lá distorcido para poder pegar, e quando a pessoa vem por Jesus Cristo, eles vão conduzir a pessoa para ir nas coisas do mundo. Eles não levam para as pessoas a buscar as coisas que são de cima. Aleluia. A gente vai pegar um outro versículo que fala também sobre nascer de cima, a regeneração, lavagem da regeneração, o novamente do Espírito. E no Ezequiel 36, Ezequiel 36, a partir do versículo 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Aleluia! Deus falou, aspergirei água pura sobre de vós, e purificarei de tudo As imundícias. as imundícias. Aleluia! Deus está falando que Ele vai asperjar água pura em cima de nós para poder nos purificar das imundícias. A água que Ele está falando aqui é a palavra. Aleluia! A gente precisa deixar Deus asperjar, nos asperjar com água pura. A água pura é a palavra pura, o evangelho puro. Esse é o evangelho que não tem mistura com as coisas do ser humano. Esse é o evangelho, essa palavra que não tem mistura com as coisas da terra. O evangelho que sai na boca de Deus é a palavra que sai na boca de Deus, que não tem mistura nada com as coisas do ser humano. Essa palavra vem para fazer o quê? Vem para lavar, para purificar nossa vida. Quando uma pessoa está no mundo, Deus pode nos usar para pregar essa palavra, que é o evangelho puro. Essa pessoa, a gente está asperjando a palavra, essa água em cima da pessoa. Se essa pessoa receber essa palavra vai fazer o que? Vai limpar o coração dessa pessoa. E nesse momento, essa pessoa começar a ser lavagem da regeneração. Essa pessoa aceitar tomar banho nessa água, nessa palavra. Essa pia que estava aqui. Porque a pia foi feita de bronze, e bronze tinha água, e também tinha um espelho. Água, bronze é o julgamento. A palavra vem para julgar o pecado dentro de nós. E espelho, a palavra vem para mostrar o pecado dentro de nós. E quando a gente reconhecer, amém? A palavra nossa lava dos imundícias, do pecado, das impurezas. Continua. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Aleluia. Olha o processo de nascer de cima. Pode começar no versículo 26. Também vos darei um coração novo. Um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Porei espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de carne. Coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós. Dentro de vós. O meu espírito. Meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Falei que andei
Que andar? Isso. Que andei Nos meus estatutos. nos meus estatutos. E guardeis as minhas ordenanças. E guardei. Escreve assim. Isso. As Minhas ordenanças. minhas ordenanças. Aleluia. Glória a Deus. Olha, muitas coisas que faz parte de nascer de cima. A palavra anotei. Para a gente nascer de cima, a gente precisa nascer da água e do Espírito. Lavagem da regeneração. Tito falou sobre a lavagem da regeneração e renovação do Espírito. E no João 3, Jesus falou sobre e para poder nascer de cima tem que nascer na água e no Espírito Santo. E Ezequiel 33 dá uma informação bem importante aqui. Deus fala que Ele vai aspejar a gente com água pura, com o Evangelho puro. E depois Ele vai fazer o quê? Ele vai pôr um Espírito novo dentro de nós. E Ele vai dar um coração, Ele vai tirar o coração de pedra que a gente tem, um coração duro que faz que a gente vê o pecado, que faz que a gente pratique as coisas ruins. E Ele vai tirar esse coração e dar um coração de carne. Aleluia. E depois Ele vai pôr lá dentro de nós o seu Espírito Santo. Depois Jesus fala que a gente precisa nascer da água no Espírito Santo. No mesmo momento que a gente vai pregar o Evangelho com a pessoa aceita a palavra e a pessoa fala, eu aceito, eu quero Jesus no meu coração. E a pessoa aceita essa palavra. No mesmo momento, Jesus Cristo desce na vida da pessoa com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce na vida da pessoa. Aleluia. O Espírito Santo desce e Ele fala aqui que falei que andarei nos meus estatutos, guardarei as minhas ordenâncias. Aleluia. Essa aqui representa a palavra. A pessoa aceita essa água que é a palavra no coração dela para purificar o coração dela. E no mesmo momento a pessoa aceita o Espírito Santo desce na vida da pessoa. E terceiro, o Espírito Santo desce com a lei de Deus, com a palavra de Deus na vida da pessoa. E não é a pessoa que vai, e antigamente essa pessoa ouvia a palavra, não pode roubar, não pode matar, a pessoa não tinha força para obedecer com essas palavras. Mas agora o Espírito Santo com uma capacidade na vida dessa pessoa, com a lei de Deus, e quando a pessoa vai querer roubar, o Espírito Santo, essa pessoa não precisa mais um pastor pregar para ela. Não. No mesmo momento o Espírito Santo fala para ela, agora você é uma filha, é um filho de Deus, você não pode roubar. Antigamente essa pessoa mentir, aleluia, praticar mentira. Mas no mesmo momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, essa água, o Espírito Santo, Deus renovar, se o Espírito Santo na vida da pessoa, o Espírito Santo desce com a lei, e essa pessoa vai querer mentir, o Espírito Santo fala para ela, agora você é um filho, é uma filha de Deus, agora você não pode mentir, tem que viver na verdade. Aleluia. Essa aqui é nascer de cima. Se você vê uma pessoa falar, essa pessoa fala que eu nasci de cima, eu passei por um processo da regeneração, eu nasci de cima, você vê essa pessoa está praticando a mentira, está roubando, está matando, estuprando, masturbando, fornicando, adulterando, essa pessoa não nasceu de cima. Essa pessoa não nasce, essa pessoa não passa pelo processo da lavagem, da regeneração e renovação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desce com essas coisas na vida da pessoa. E não é a pessoa que vai fazer. É Deus mesmo que vai dar essa capacidade para a pessoa viver na santidade. E isso é a regeneração. Esse vaso que estava lá dentro do templo. Aleluia. Esse vaso de bronze. Aleluia. E nesse vaso tinha um espelho nesse vaso. A gente vai ver uma palavra aqui no Tiago capítulo.
capítulo 1, versículo 22 a 24. Tiago 1, 22 a 24. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo, e se esquece de como era. Aleluia. Seja cumpridor da palavra. Não somente ouve da palavra, mas cumpridor da palavra. Aleluia. E quando uma pessoa está lendo, ouve essa palavra, essa pessoa não pratica, e Tiago falou aqui, é como uma pessoa que olha no espelho e logo quando essa pessoa vai embora, ela esquece o jeito que ela é. Aleluia. A palavra aqui é o espelho mostra o jeito que a gente é. Se a gente está sujo, quando a gente está diante da palavra de Deus, ou quando a gente está lendo a palavra, ou quando a gente está ouvindo essa palavra pura, a minha palavra mostrar nosso coração, a palavra revelar o jeito de nosso coração, a palavra revela nosso coração, a palavra revela nossa vida. Aleluia. Se a gente está no mentir, a minha palavra revela que a gente está mentindo. Se a gente está roubando, a palavra revela que a gente está roubando. A palavra vem para mostrar o jeito que a gente é. É o espelho que está lá dentro, que faz parte dessa pia. E quando a gente está diante dessa palavra, a gente vê que o jeito que a gente é, a palavra mostra o jeito que a gente é, sujeira que a gente tem, mas a gente tem que se deixar lavar pela água que é a palavra também. Aleluia. Porque o bronze é o julgamento. Essa palavra que vem julgar o pecado dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vamos ver um outro versículo para a gente terminando. No Efésios capítulo 5, versículo Efésios 5, versículo 25 a 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. A fim de santificar, purificar pela água que é a lavagem, que é pela palavra que é a lavagem da água. Aleluia. Deus quer santificar nossa vida. Como? Nos separar. Deus quer nos separar de pecado, do mundo. Aleluia. E Deus quer purificar nossa vida com essa água que é a palavra. Aleluia. Por quê? Porque a gente não pode entrar na presença de Deus. A gente não pode fazer nada por Deus se a gente tem um pecado. É por isso que a gente tem que se deixar lavar pela palavra, pela essa água que é a palavra. Você sabe, o sacerdote, antes de entrar no templo, na tenda da congregação, o sacerdote tem que se lavar dessa pia. Aleluia, para poder entrar na tenda da congregação. Aleluia. Porque na tenda da congregação, Deus estava lá. A tenda da congregação representa o reino de Deus. E lembrar que a gente já falou sobre o sacerdote. A gente vê hoje o sacerdote é cada um de nós. Você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote para poder oferecer o sacrifício vivo a Deus. No Romano capítulo 1, Romano 2 fala: oferecer o vosso corpo como um sacrifício vivo, um culto racional a Deus. Nós somos o sacerdote para poder oferecer o sacrifício vivo a Deus.
Mas lembrar que Deus não aceita o sacrifício imaculado. Não. Deus quer um sacrifício bom, santo. Aleluia. Nós somos sacerdotes no 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 2 até 4, fala que nós somos esse sacrifício, o sacerdote para poder oferecer o sacrifício a Deus. Qual é esse sacrifício? Nosso louvor, nossa adoração, nossa oração. Quando a gente está pregando, quando a gente está orando, a gente está oferecendo um sacrifício a Deus. Quando a gente está intercedendo por uma pessoa, é um sacrifício que a gente está oferecendo a Deus. Mas para Deus poder aceitar esse sacrifício, a gente precisa se deixar lavar essa pia, que é a palavra. Deixa a palavra julgar o pecado. Deixa a palavra julgar o pecado que está dentro de nós. Deixa a palavra mostrar que é o espelho, o pecado que está dentro de nós. E deixa a palavra lavar o pecado que é a água. Aleluia. Deus é bom. Você é um sacerdote hoje. Lembrar que o sacerdote, se ele não se lavar, se ele não se lavar, Deus vai matar o sacerdote. A gente sabia que a gente precisa se deixar lavar nessa pia. Essa pia representar a lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que é nascer de cima. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fica na paz do Senhor. É mais um estudo sobre do tabernáculo e do templo. Glória a Deus.